Saudações, eu sou o professor Emerson Cassiano e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a técnica que pode fazer isso aqui. Olha que milagre! 2 meses após eu fazer a manutenção dessa planta aqui, ela já está aqui, olha, explodindo em botões, em ramificação, uma coisa linda. Olha essa copa aqui, uma planta que antes estava toda galhuda, sem flores, agora está com uma copa ficando cada vez mais fechada e olha a quantidade de botões, olha que floração abundante que está vindo aqui. Quer saber o que é que eu fiz e como deixar aí sua planta que está feia, sem flores, linda e florida? Então acompanhe nesse vídeo agora. Se você é novo aqui no canal, não deixe de clicar no botão de se inscrever, tá? Se inscreve aí no canal, marca o sininho para o YouTube não deixar você perder nenhum vídeo novo. E se você gosta dos conteúdos que são produzidos aqui, você pode ainda dar suporte ao canal se tornando membro. Clique no botão de Seja Membro que está aqui embaixo. Gente, eu tenho uma planta aqui que há 2 meses eu fiz até um vídeo aqui pro canal mostrando a poda dela, tá? Eu fiz uma poda dessa planta aqui e ela estava bem galhuda, estava sem flores, na verdade tinha uma florzinha só e ela estava com o caudex meio murchinho, meio molinho, tá? O caudex agora está bem rígido, está bem duro mesmo e está explodindo em botões. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem uns 20 a 30 botões aqui de flores. Olha só que espetáculo, como é que está essa planta ficando agora. Uma planta que estava com aqueles galhos assimétricos, caídos assim, né? Estão bem compridos e olha como fica mais interessante o aspecto, parecendo uma mini árvore, né? Então isso aqui é maravilhoso. Então você fazendo a poda da forma correta, você pode chegar nesse resultado. Deixar a planta mais bonita, com o caudex mais rígido, vai ficando até mais gordinho. Você ajuda a controlar as pragas e você estimula uma floração mais abundante. É isso aí que você proporciona à sua planta quando você faz a poda da forma correta. E quando eu falo que a poda ajuda a controlar pragas, tá? É uma verdade, só que você não vai usar essa técnica como única técnica para controlar ácaros, por exemplo, tá? Mas ela associada ao uso do acaricida, você vai ter muito mais sucesso aí no controle dessa praga que dá tanta dor de cabeça, tá? Por quê? Porque boa parte das pragas, ela se concentra nas folhas, tá? Então, você fazendo a poda dos galhos, você vai eliminar boa parte das folhas, às vezes todas, a depender da planta, né? E aí você diminui muito a superfície de contato para essas pragas se estabelecerem. E aí quando você aplica o acaricida, se for um caso de pragas aí de ácaros, e quando você aplica o acaricida, né, se for o caso aí de ácaros atacando suas rosas do deserto, você vai ter aí muito mais eficiência nesse produto, ao contrário do que se ela estivesse aqui com todas as suas folhas, todos os seus galhos completamente tomados por ácaros, tá? Então você ajuda a diminuir a população e aí vem o acaricida reduzindo até o ponto de controle a população de ácaros. E quando eu falo do caudex também, que fica mais duro, mais rígido, a poda ajuda na recuperação do caudex. Então, por exemplo, você tem uma planta que está com caudex murcho aí, mesmo você regando ela adequadamente, mesmo não tendo sinal de cochonilha de raiz, e a planta continua com o caudex meio molinho. Então, às vezes, é uma planta que ela está com um problema na produção de raízes de alimentação, aquelas raízes fininhas, a planta está com dificuldade, está fraca e não consegue produzir essas raízes. Então, quando você faz a poda, toda a seiva que ia alimentar as folhas vai ficar mais concentrado no caudex, porque as folhas, gente, são órgãos que consomem muita água da planta, tá? Então, quando você faz a poda, toda essa água, esses nutrientes ficam mais concentrados aqui no caudex. Aí a seiva, em vez de ir lá para cima, vai ficar aqui embaixo, o caudex vai ficar mais duro, mais rígido, vai se recuperar, a planta vai ter mais respiro, energia para recuperar suas raízes e quando essas folhas vêm, ela vem com a planta muito mais forte, mais apta a isso aqui, ó,
a floração. E aí a gente fala de floração por quê? Porque na ponta de cada galho você tem um meristema, tá? Tanto para crescimento quanto para floração. E aí quando você corta, faz a poda, você estimula a brotação de meristemas laterais que antes estavam dormentes. E aí você vai ter aí a multiplicação dos galhos, graças a esses meristemas laterais que vão crescer, e a multiplicação dos meristemas florais, que são os meristemas responsáveis pela produção da flor. Ou seja, resumindo, quanto mais galho você tem, mais flores você vai ter quando essa planta for produzir a sua floração. Então, se você tem uma planta que não foi podada, você vai ter aí uma planta com menos predisposição à floração. E é isso que eu vou te mostrar agora numa planta que está nessa exata situação. Nunca passou por uma poda, tem poucos meristemas florais, está sem flores, né, e está com um galho extremamente comprido, com aspecto feio. Mas antes, deixa o like, tá? Se você está gostando do vídeo, já deixa o like antes da gente ver a poda aqui na prática. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho essa planta aqui. Esse aqui, gente, é um enxerto de L14, aquela rosa deserto negra. Então, olha só o tamanho desse galho. Olha isso. Tá? Então dá para fazer vários enxertos depois, né? Olha só o tamanho. Ele está meio caído, porque está muito pesado, muito grande. Olha o tamanho que está o caudex, ele não desenvolve. Porque isso aqui está consumindo muita energia dele. Olha só como fica comprido, né? Então, isso aqui a gente pode melhorar exatamente fazendo a poda. Eu faço uma poda mais baixa aqui, e aí esse caudex ele vai engordar mais. E quando a brotação vier, a brotação vem com muito mais galhos, e aí depois, quando as flores vierem, vem muito mais flores, tá? Então a poda ela é muito benéfica para a sua rosa deserto, mesmo você tendo pena de fazer esse procedimento. Então vamos fazer a poda nessa rosa deserto galhuda aqui. Olha só, é bem simples, tá? A gente vai escolher aqui a altura da poda, não existe uma regra, você só tem que deixar gemas de brotação abaixo do corte. Tá vendo esses tracinhos aqui em formato de sorriso? Então você tem que deixar gemas, se você cortar aqui, tem que ter esses tracinhos, essas gemas abaixo, porque é a partir deles que vai haver a brotação. Se você cortar e não tiver nenhum dessas gemas embaixo, pode ser que demore muito a brotar ou pode ser que nem brote mais. Então vamos escolher aqui a altura, olha só, eu vou colocar aqui apoiada aqui a nossa plantinha, e aí eu vou podar mais ou menos nessa altura aqui, e a gente faz um corte na diagonal. Olha, esse galho aqui depois eu vou deixar ali, vou ver se eu faço enxertos ou se eu vou enraizar. E aqui eu fiz um corte, olha, meio que na diagonal, tá? Para a água não ficar acumulada aqui em cima. E aí você vem com uma substância para vedar esse corte. Eu uso cola instantânea, boa parte das minhas podas, que é bem eficiente. É aquela cola do tipo Tech Bond, Super Bond, cola instantânea, tá? Olha só. É bem simples, tá vendo? E aí essa planta vai ficar sol pleno, não precisa colocar na sombra, não precisa nada disso, tá? Rega, evita molhar aqui, e a rega mais moderada aqui quando o substrato estiver totalmente seco. E é basicamente isso. Essa planta vai ficar no sol pleno porque o sol é um dos elementos que estimula a brotação abundante, como ele fez com essa aqui. E aí, você ainda tem medo de fazer poda aí nas suas rosas deserto? Olha, passa a faca nelas aí, é fundamental para você ter plantas diferenciadas aí no seu jardim. E uma última dica de ouro, mas muito importante: se estiver chovendo ou se estiver fazendo frio aí na sua região, não faça a poda, tá? Faça somente quando tiver o sol abundante, sem chuva, tiver um período quente e seco. É o período ideal para você fazer a poda aí nas suas rosas do deserto, tá bom? E é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Não deixe de curtir, compartilhar à vontade, tá? Me segue no Instagram que está aqui embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, tchau, tchau!